Boa noite, como vai? Tudo bem? Oi, tô aqui aguardando a Simone. Olá, olha aí o Rubinho de novo, boa noite, tudo bem? A Laura, que bom, vocês estão sempre por aqui. Oi, Laura, você tá bem? Tudo certo? Chegando aí, ó, performance máxima, minha convidada Simone. A gente vai conversar um pouquinho nessa noite, fazer companhia para vocês. Vini, meu filhão, tá por aí também, ó. Então, a ideia é a gente conversar um pouco hoje sobre como é viver sozinho, né? Será que realmente dá para ser feliz sozinho? Nossa felicidade depende de quem? E aí a gente vai bater um papo bem legal. Eu tô aqui, ó, tomando um vinho para fazer companhia para vocês. Então, fiquem à vontade, pegue lá sua bebida, seu suco ou seu vinho. Se quiser, chega mais e vamos bater um papo bem legal. A gente está aqui para fazer companhia para vocês hoje. Já comemorei aqui com meu amor, com a família, com os filhos. E agora é a nossa vez de conversar. A Laura ama as lives, ela está sempre por aqui. Tenho visto ela sempre. Obrigada por acompanhar nosso trabalho, Laura. Olha, Simone. Oi, boa noite. Boa noite, Simone. Tudo bem? Tudo bem? Então, hoje eu tô sem o Hector porque ele tá numa outra reunião ainda e depois ele vai ter que fazer a janta para nós, porque alguém vai ter que fazer, vai ter que cozinhar, então vai ter que ser ele. Então, vocês nos desculpem, tá? Então, O meu marido fez a janta hoje também, então tá tudo certo. É isso aí, os rapazes na cozinha, né? tá certo, tá certo. Temos que, Ó, né, conversar aqui com o pessoal, deixa que eles se virem. isso aí. Eu falei que hoje a gente veio aqui para fazer companhia, independente Uhum. se nossos seguidores aí que estão acompanhando estão namorando ou não estão, se já comemoraram ou não. A gente vai bater um papo e convidei todo mundo para tomar um vinho. Então, chega Sim. mais, a seu vinho, sua bebida e fique à vontade. Uhum. Sim. Então, hoje o papo é sobre solidão ou não necessariamente solidão, sobre viver sozinho. Muita gente vive sozinho e não é solitário, né? São coisas Sim. diferentes. Como lidar com essa situação, principalmente num dia como esse, onde a gente fica vendo ali passar na timeline tantas declarações de amor, né? Tanto carinho, tantas fotos. E aí, quem não tem uma companhia nessa noite, ou quem não tem, ou sua companhia, né? Seu parceiro, seu amor está longe, vive em outro lugar. E aí tem essa pandemia que também está realmente, né, deixando as pessoas Um ainda mais. desafio. Então, eu falei, é uma boa desculpa para aquele namorado, namorada que não aguenta mais o outro, né? E falar assim, ah, vamos ficar de quarentena, quando terminar a pandemia a gente se vê. São É, casos também, né? sim. Mas a É, ideia são muitas as situações, né, Helena, que devem estar acontecendo por aí, né, de pessoas com contatinhos, pessoas que fizeram a combinação de, então, eram só ficantes antes da pandemia, agora vamos ter que ficar só nós dois para garantir alguma coisa durante a pandemia, então vamos, né, nos isolarmos mais ou menos, né, ah, dentro dessa combinação. E acho que as situações são diversas, e se o pessoal puder ir colocando as suas dúvidas, os seus questionamentos para enriquecer a nossa conversa, é muito bom. Né? Mas eu ia fazer uma brincadeira, que nem você falou da. O que, que o pessoal, né, os solteiros podem estar fazendo hoje? Uma boa opção é assistir a nossa live, é estar conosco, né, para poder conversar como conviver melhor consigo. não Então, acho tem companhia para essa noite, porque estamos tem. aqui é companhia para vocês. Exatamente. Então, o que a gente vê assim, Helena, é que as pessoas têm, às vezes, em função das dificuldades que elas encontram nos relacionamentos, de, enfim, as diversas dificuldades que as pessoas têm, às vezes elas pensam que devem desistir de ter alguém, desistir de namorar, desistir de casar, e sempre perguntam isso, né? Ah, será que eu não posso ser solteiro ou solteira? Todo mundo precisa de alguém para ser feliz?
E acho interessante a gente ir conversando, começando a nossa conversa por aí, que acho que eu vou espirrar, tá? Vocês. A gente conversar sobre isso porque não existe uma regra. Na verdade, o que acontece é que a nossa biologia, ela de fato é feita casalar. Nós não temos dúvida disso. A nossa biologia, ela tem essa questão da necessidade de estar com outra pessoa, tanto em grupo quanto de casal. Mas as pessoas são infinitamente diferentes e elas precisam muito pensar que não existe padrão, não existe regra, que cada um precisa estar bem com a opção que ela mesma fez. Sim, Porque sempre é bom a gente lembrar que tem aqueles autores da psicologia transpessoal, que é o Roberto Crema e o Pierre Weil, eles criaram um termo que se chama normose. A normose, ela está relacionada à nossa necessidade neurótica de querer ser normal, de nos adaptarmos a um padrão de comportamento. E essa questão da normose, ela nos traz muito sofrimento. Quantas pessoas casaram e resolveram ter filhos, mesmo não querendo, porque não pararam para pensar nessas convenções, que talvez estivesse indo por este caminho apenas por uma convenção. exato. Então, é muito importante. É possível ser feliz sozinho? É possível. É possível ser feliz com outra pessoa? É possível. É possível ser feliz da forma que a gente escolher ser feliz. Mas a gente precisa entender que para isso existe um caminho, um esforço. Não é uma trajetória simples de. Não acontece facilmente como as pessoas muitas vezes desejam. É verdade. E eu percebo, conversando com algumas pessoas, que a nossa tendência natural é buscar sempre os recursos fora de nós, né? Então, me falta amor, me falta oportunidade na vida, me falta isso, me falta aquilo. É um paradigma da escassez, é quase cultural, né? A Sim, cultura da falta. Então, a gente vê no outro aquilo que ele tem, então a gente pensa que a nossa vida não é boa, não é tão boa quanto a do outro. E hoje, em tempos de rede social, é muito fácil a gente se colocar num modo de comparação, né? E essa comparação uhum, dolorosa e pode causar realmente alguma dor para aquele que realmente tem uma percepção, às vezes deturpada, de que lhe falta algo importante na vida. E a gente percebe, hoje eu fiz um post logo cedo sobre o amor, que tinha muita gente falando o amor está no ar, Dia dos Namorados, e aí eu coloquei uma frase assim: o amor está no ar, no mar, no céu, em tudo que você vê. E sim, isso foi para provocar um pouco as pessoas a pensar que o amor não é um recurso escasso. Ainda que você não tenha uma companhia, ainda que você não tenha alguém ao seu lado, mas o amor não é um recurso escasso, o amor está em tudo. O amor é aquilo que sustenta a nossa vida e o nosso sistema, o nosso corpo e a nossa mente funcionando todos os dias, sem que a gente tenha que controlar isso. O amor está nas batidas sincronizadas do nosso coração, sem que eu sim, tenha que parar para pensar quantas batidas o meu coração tem que dar hoje para que eu possa sobreviver. Eu não tenho esse tipo de preocupação, porque existe uma força maior que cuida de tudo isso sim, funcionando. Porque existe o dia que nasce, o dia que se vai, e tudo isso faz parte de um projeto de amor maior e que todas as pessoas têm acesso. E às vezes o amor está num sorriso, em alguém que te serve um cafezinho, em alguém que te dá um bom dia. Então, a gente sim, precisa ter que os recursos são acessíveis a todos nós. E a gente sim. precisa começar a perceber isso de uma maneira mais ampla, porque quando a gente fecha esse olhar, e aí a gente se fecha nesse mundinho de só aquilo que me falta é o que me importa, realmente a gente se torna infeliz. Tá certo. Essa questão do foco no externo que você colocou, que a gente estava muito dentro dessa linha antes da pandemia e agora estamos todos sendo obrigados a olhar para dentro,
é uma das grandes razões pelas quais as pessoas são infelizes e às vezes elas não dão certo nos relacionamentos porque elas estão esperando do outro. Né? E ali a Sueli está dando a contribuição dela e dizendo da questão do amor próprio. Né? O amor, tudo isso que você estava colocando, do amor nos pequenos gestos, eles começam dentro de nós. A pessoa só vai poder enxergar o amor que o outro está dando se ela tem este amor dentro dela, se ela tem essa capacidade de ter este olhar. E este amor, esse amor próprio, ele pode ser traduzido como um autocuidado. Então, por que que muitas pessoas têm essa dificuldade de enxergar o amor que ela recebe e também tirar esse amor de dentro dela para poder fazer essa troca com as pessoas, com o universo ou com o que ela quiser, o nome que ela quiser dar? É porque muitas pessoas, elas às vezes primeiro não souberam identificar o tipo de amor que receberam do pai e da mãe. E muitas vezes receberam muito pouco. Né? Muitas famílias são disfuncionais e as pessoas sofreram. E elas não tiveram essa sensação de segurança e de cuidado que nós estamos falando. Aquele cuidado emocional que nós estamos falando. Muitas famílias deram o cuidado de alimento, de casa, de escola, o cuidado material, enfim, mas não o cuidado emocional. Aquele cuidado da criança poder se sentir frágil, dela poder se sentir vulnerável e dela ter essa segurança psicológica por parte de pai e mãe. E essa criança, então, muitas vezes ela vai crescer sem entender o que isso significa. E ela pode, então, entender que ela não merece, e assim ela se convence que viver sozinha é melhor, ou ela vai, então, buscar desesperadamente na outra pessoa aquilo que ela mesma pode aprender a dar para ela. Este autocuidado, essa, digamos assim, este amor próprio de olhar para si e se dar segurança, do tipo, eu me aceito, não brigo comigo e entendo a pessoa que eu sou. Então, isso tudo é um aprendizado. Existe um livro muito bacana, que é um clássico da psicologia, para quem não conhece, eu acho que vale muito a pena ler, especialmente agora nesses tempos de pandemia, se as pessoas estão querendo uma dica de leitura, que é A Arte de Amar, do Eric Fromm. Infelizmente, o meu está emprestado, não posso mostrá-lo aqui, porque é um livro que eu realmente adoro e ele vale a pena a gente ler e reler ele, porque ele fala muito dessa questão assim, ó, do quanto a arte de amar, como a arte, como a medicina é uma arte. Como qualquer outra arte que existe, que exige estudo, exige técnica, exige uma metodologia. Então, que a gente aprender a amar é, de fato algo que nos exige dedicação e esforço, que a gente precisa fazer todos os dias um pouquinho e não é assim tão fácil para a gente aprender. É isso aí. Eu estou aqui acenando para o pessoal que chega, estava tentando fixar o comentário aqui com o nosso título, às vezes a câmera ela fica virando enquanto eu tento, mas está dando tudo certo. Tem muitos amigos já por aqui, tem o Rodrigo, tem a Luiane, a Ivani, a Ivan. Bom, tá bem legal. Se você quiser deixar a sua pergunta, se você quiser Sim, comentar, à vontade, a gente tem aqui, né, a interrogação, que é um campo próprio para você fazer pergunta, ou você pode deixar aí nos seus comentários também. isso. Eu escrevi, Simone, há um tempo atrás, um texto que foi muito comentado no LinkedIn, foi muito comentado no Facebook. Eu falava de algo que eu chamo de zona de resgate. Diferente da zona de conforto, é a zona de resgate onde muitas pessoas se colocam numa situação em que eu fico aguardando alguém me salvar. Então, a minha vida não está boa, não estou satisfeito, eu não tenho a carreira que eu desejava, não tenho uma vida familiar como eu pensava e almejava, eu não tenho várias situações, né, que eu desejaria ter, e eu me coloco numa situação de zona de resgate, onde eu paraliso todos os meus planos, me sinto incapaz de ir adiante, porque eu entendo que quando alguém chegar, tudo vai
ficar bem, tudo vai ser diferente, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Então, a Sim. gente precisa ter muito cuidado com este lugar da zona de resgate, porque neste lugar a gente não se desenvolve, a gente deixa de crescer, a gente deixa de amadurecer, deixa de aproveitar, né, grandes chances de realmente tirar um tempo para aprendizado, para refinamento, né? E, por Uhum. exemplo, durante alguns anos que eu estive solteira, por exemplo, eu me divorciei em 2011 e eu fiquei alguns anos solteira. Foi o tempo que eu mais me desenvolvi profissionalmente falando. Eu fiz diversos cursos, especializações, estudei bastante. Eu pude dedicar atenção plena e total para o meu filho. Foram fases que eu respeitei na minha vida até encontrar o meu atual marido e que eu fico pensando, a gente tem que respeitar as fases, né? A gente não pode querer atropelar essas fases, porque todas as fases são importantes, servem para realmente construir aquela pessoa que você é hoje. E eu penso que realmente foi uma fase importante, bem aproveitada, uma fase que eu fiz muitos amigos, a grande maioria deles estão na minha vida até hoje. Então eu fico pensando, se eu tivesse paralisado numa zona de resgate, né, esperando que alguém de repente surgisse na minha vida para me salvar, né, Uhum. salvar daquelas situações e que não eram as situações mais favoráveis, eu teria realmente. Então, eu acredito que a gente precisa dar um passo adiante para o nosso desenvolvimento. E eu penso que esse tempo, se você estiver solteiro ou se você estiver dando um tempo no seu relacionamento, é um tempo que você pode realmente tirar muito proveito. Transformar isso em combustível para o seu próprio desenvolvimento e refinamento. Porque uma relação, se você não está pronto, se você está inseguro, se você está se sentindo, né, mal, se você tem uma perspectiva muito negativa diante da vida, das pessoas, provavelmente você não terá um relacionamento saudável. Então, e como é que a gente pode mudar isso, né, Helena? As pessoas elas precisam perder o medo de olhar para dentro de si, do tipo, investir na autoconsciência. Isso que você estava falando da questão da zona de resgate, a pessoa precisa estar consciente de que ela está esperando que alguém venha salvá-la de alguma forma. Ela precisa estar consciente das necessidades dela, daquela carência que ela herdou da família e que talvez estejam interferindo agora. Precisa ter autoconsciência, por exemplo, também para aquelas questões que você colocou antes da comparação. A comparação é um dos maiores motivos para a infelicidade. Quando fizeram há um ano aquela pesquisa sobre o índice de felicidade entre os países, e Portugal ficou com um índice de infelicidade semelhante ao do Paquistão, do Afeganistão, as pessoas ficaram muito surpresas e perguntaram pro propositor da pesquisa o que ele achava que aconteceu ali, né? Da onde que Portugal, tendo o nível, a qualidade de vida que tem, indicou um índice de felicidade tão baixo comparado com aqueles países. E a resposta dele foi: provavelmente porque os portugueses se comparam demais com seus vizinhos. Então, essa questão da comparação, em geral, ela vai nos trazer muito sofrimento. Então, as pessoas olham as fotos no Instagram, no Facebook, e enxergam ali uma felicidade e elas acabam se sentindo infelizes. Mas se elas procurarem dentro de si essa riqueza, do tipo, a minha trajetória, a minha jornada interna que é rica, né? Assim como você teve esse período de solteira para poder fazer essa jornada interior e com amor, né? Com amor por ti, pela tua caminhada, pelas tuas descobertas, e tudo isso vai começar pela autoconsciência. Então as pessoas elas querem superar as suas dificuldades, mas elas têm medo de olhar para essas dificuldades. E às vezes a gente vê que elas não são assim tão difíceis, elas são iguais às da maioria. Né? As pessoas têm medo, por exemplo, a grande maioria delas tem medo
de ser rejeitada, que nem até já apareceu em filme, isso a gente viu, por causa de um dedo torto, por causa de uma estria. Então as pessoas, elas, em função de insegurança psicológica, elas se apegam a situações que muitas vezes não são reais, não são verdadeiras. Então, se ela investe nessa questão da autoconsciência e do que eu realmente tenho medo, qual Sim. é a grande insegurança que está interferindo aqui em mim? Porque muitas pessoas elas podem ter medo, por exemplo, de ser adultas, de ser responsáveis, porque os sentimentos de outras pessoas vai envolver expectativas que a gente vai precisar, a gente vai ter expectativas positivas em relação a um relacionamento e as pessoas elas têm medo de não corresponder a essas expectativas. E aí elas já não querem nem arriscar, nem se colocar ali naquela situação. Então, a autoconsciência, ela é o primeiro passo. E aí eu sugiro que as pessoas se perguntem, do que eu tenho medo? Né? E aí, em seguida, fazer este exercício de autoaceitação e enxergar que é uma pessoa normal, que seja qual for o medo, seja qual for a insegurança, está dentro do normal. Né? Porque todo ser humano tem medo disso. Para quem está se identificando com essa fala, eu vou indicar uma outra autora, um outro livro que fala muito bem desse assunto, que é a Brené Brown, que tem Aham. todo lá, né, os seus livros, a literatura, falando da questão da vergonha, do constrangimento e do quanto os relacionamentos nos colocam nessa situação. Nós estarmos apaixonados nos deixa mais vulneráveis, né? Nos deixa mais fragilizados, assim como estar solteiros também. E aí, o que Exatamente. é que nós fizemos com essa vulnerabilidade? O que é que nós fizemos com essa fragilidade que ela aparece tanto quando eu estou sozinha, quanto quando eu estou acompanhada? O que eu faço com ela? Como é que eu estou lidando com ela? E fazer todo este exercício de autoaceitação. Então, isso envolve muita autoconsciência e muita autoaceitação. Essa mesma autora, ela tem um livro que chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. Eu recomendo Uhum. muito para todos que querem entender um pouco mais sobre essa vulnerabilidade, que é simplesmente aceitar a nossa humanidade, não é, Simone? Aceitar, eu sou ser Sim, humano, tenho sentimentos, vai ter dia que eu tô triste, sim, vai ter dia que eu tô super animado, vai ter dia que eu tô bem disposto, que eu tô cheio de sonhos, outro dia eu tô desiludido, tô sim, desesperançoso, e que são altos e baixos que fazem parte, né, de um ser humano vulnerável como somos. sim. Esse livro é realmente muito interessante porque mostra exatamente esse medo que você mencionou, né? É o medo de nos Uhum. mostrarmos, é o medo de mostrar que a gente não é perfeito. E aí, de novo, entrando na questão de redes sociais, né? Rede social, todo mundo é lindo, é rico e poderoso, certo? Sim, sim. Todo mundo mostrando os seus melhores momentos, né? É, Então, acontece que na vida real eu tenho realmente autenticidade para me mostrar quem eu sou, né? Que tem momentos que eu não sou tão bem sucedido, que tem momentos que meus projetos falham, que tem momentos que realmente eu não tenho todo o dinheiro que eu desejava ter, que tem momentos que eu não tenho uma companhia, um companheiro como eu desejava ter, mas que isso não me torna uma pessoa infeliz só porque eu não sou a vida perfeita que todo mundo desenhou como sendo um padrão para mim. Então, sim. isso deve refletir, né, com relação Uhum. a como estamos comparando, como a gente falou, com essa realidade, né? E se mostrar realmente autêntico. Eu acho que a autenticidade se perdeu muito, principalmente em tempos de redes sociais, porque é muito difícil a gente se mostrar de fato como a gente é, falar o que a gente pensa de verdade, porque a gente fica medindo as palavras, a gente fica medindo, a gente fica regulando a luz, como a gente está aqui Sim. ajeitando, né? Porque a gente quer parecer sempre bem, a gente quer parecer, né? E é É. difícil a gente mostrar, realmente não é fácil a gente se mostrar como a gente é na essência, mas a gente Eu costumo brincar com o pessoal aqui, porque como a gente trabalha muito com o pessoal que está entrando na faculdade, que está vencendo esses desafios, e aí a gente começa a ver aquelas fotos de jaleco,
de estetoscópio no pescoço, aquela pose toda. E aí eu digo, como era bom poder ir para a faculdade de bermuda, havaianas e camiseta e só me preocupar em aprender, em só me preocupar em interagir com as pessoas e não em estar bem para a foto. Então, essa questão, né, da preocupação de estar bem na foto, ela é uma, digamos assim, a parte triste de toda essa tecnologia que está nos ajudando hoje a superar melhor essa crise. Porque a gente precisa se preocupar muito mais com a imagem do que se preocupava antes. Então, isso de tu poder ir para a escola, poder ir para a faculdade e não se preocupar com a chapinha, com a maquiagem, com a selfie, isso aí é um aspecto bastante, como é que eu vou dizer, muito melhor da vida. E eu acho que cabe mais às próprias pessoas aprenderem a dosar isso daqui para frente. Aproveitar esse momento e deixar um pouco de postar TBT e postar mais o que pode estar fazendo agora de momentos bons, de momentos de autodescobertas na quarentena, de talentos que as pessoas estão desenvolvendo e que é muito bacana. Então, eu vejo assim, Helena, para quem está nos ouvindo agora e talvez esteja assim pensando, sim, mas eu vou entrar em contato com as minhas vulnerabilidades sem filtro, sem, vou ter que olhar para mim para lidar melhor comigo, com a vida e com as outras pessoas, mas a pessoa não sabe por onde começar ou tem até um friozinho na barriga se ouve falar disso. Então, a gente sugere, mais uma vez, né, entramos aqui com a questão da respiração. A pessoa pode procurar alguma técnica que deixe ela um pouquinho mais tranquila, né? Nós lembrando que a questão assim de quando eu estou enfrentando um novo desafio. E às vezes essa questão do autoconhecimento, da jornada interior, ela pode ser percebida dessa forma, como assustadora, ameaçadora. Então, para se conhecer melhor, tente se acalmar um pouquinho. Faz uma respiração, pode fazer mindfulness, qualquer outra prática que tenha já o hábito de fazer para diminuir a sua ansiedade, mas a gente, né, quem já está aqui a outras sextas-feiras sabe que a gente tem o hábito de recomendar a respiração diafragmática para que a pessoa possa então olhar para si sem medo. Não vai ter nada de, digamos assim, estranho que ela vai descobrir que não seja humano. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas nesse processo de autoconhecimento vai descobrir quantos talentos tem, quantas riquezas tem e que nunca tinha se dado por conta de que tinha tanta coisa boa lá dentro guardado, porque estava sempre lá no automático, ou assim, ó, a vida, a família, digamos assim, as demandas da vida não permitem que a pessoa se perceba dentro do seu potencial. Ela apenas está correspondendo a expectativas sociais externas, como nós colocamos antes. Então, se ela puder fazer essa jornada interior, ela vai poder descobrir o que é melhor para mim. Agora, é melhor ter um companheiro ou uma companheira? É melhor para mim ficar solteiro ou solteira? E com isso ela vai descobrindo sem ansiedade, sem angústia, sem pensar no que é certo ou errado, e sim naquilo que é o melhor para ela e ela se tornar uma pessoa mais livre. Porque ninguém vai dar essa liberdade, né? A vida não nos dá essa liberdade. Quem precisa buscar essa autenticidade, como você falou, somos nós mesmos, de dentro para fora, nos respeitando. É verdade. O autoconhecimento exige aprendizagem, não é, Simone? Porque a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso na nossa comunidade, a gente não aprendeu a reconhecer quais são os meus talentos naturais, eu nasci para fazer o quê, eu sou bom na quê, qual é a minha essência. As pessoas se descrevem, meus atendimentos individuais de desenvolvimento que eu faço, às vezes eu pergunto para a pessoa, me diga algumas das suas principais competências, as 5 principais, só 5. E aí eu percebo que nesse momento a pessoa, na grande maioria das vezes, ela trava de uma maneira que ela fica, competências 5. Eu acho que... E aí fica pensando, e às vezes ela consegue falar uma ou duas,
por que que a gente tem essa dificuldade tão grande de se conhecer? Porque se eu pedisse para ela, fala aí quais são as 5 principais competências do seu marido, da sua esposa ou do seu amigo fulano, rapidamente ela se lembraria. Porque é mais fácil observar o outro do que observar aqui dentro. Então, a gente precisa começar a aprender a desenvolver isso, a gente precisa começar a notar, né? Então, esse é um exercício, é um aprendizado ou uma reaprendizagem, porque a gente não treinou isso, né? Ninguém disse pra gente, quando a gente era pequeno, que a gente devia compreender quem a gente era, qual é a nossa essência. Então, às vezes eu pergunto para as pessoas, num atendimento ou numa palestra, quem é você, fulano? Maria, João, Eduardo, Eduarda? Quem é você? Me descreve você. Aí a pessoa fala, eu sou o advogado, pai de família, eu sou... E assim vai, né? Ou a mulher fala, eu sou Sim, a executiva, a empreendedora, ou eu sou... Eu falo, peraí. Então, assim, vamos começar entendendo que o que você está me dizendo diz respeito aos papéis que você desempenha na vida. São papéis. Você ser advogado, empreendedor, sim, faxineiro, porteiro, isso são papéis que você desempenha na vida. Mas quem você é na essência, eu quero saber quais são seus talentos naturais, o que você ama fazer, quem é você de verdade. E aí todo mundo, opa, peraí, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, sim. é esse tipo de provocação que eu gostaria de deixar aqui também, né? Assim, quem é você na essência? Você se conhece? Ou você é só o advogado, o empreendedor, ou a porteira, ou o Sim. faxineiro? Não, você tem muitos talentos além dos seus papéis, né? Então, esse é um exercício interessante, até porque se eu desejo encontrar alguém para ser meu Sim, companheiro, companheira no futuro, eu preciso entender quem eu sou, para que eu tenha uma estrutura sólida para lidar com o outro, né? Sem essa sim, dependência emocional, tendo essa segurança de me conhecer, de saber meus valores. Eu vou abrir mão dos meus valores? Se alguém entrar na minha vida hoje, não vou abrir mão disso. O que, que eu abro mão, o que eu não abro mão? Então, eu preciso entender esses valores desde a base para que eu possa realmente uhum, ter uma relação saudável e segura, certo? Você concorda? é, certamente. E o que eu vejo também é que tudo isso está envolvido com a tal da autoconsciência, que as pessoas às vezes continuam com medo de olhar para dentro de si. O que que eu realmente quero? Muitas vezes, porque as pessoas têm medo de enxergar o que elas gostam, os seus valores, o que é importante para elas, porque elas têm medo de ter que abrir mão disso depois. Então eu vou me adaptar àquela pessoa que eu conheço, em função de suas carências, de não se conhecer bem. Então, a minha parte que eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas tentassem assim, ó, simplificar ao máximo. Então, isso é uma boa pergunta da Berta. Depois a gente fala um pouquinho dessa parte. Mas assim, as pessoas elas precisariam tentar olhar mais para si e ver essa questão que você estava falando dos valores, porque os valores muitas vezes são o que mais trazem conflitos nos relacionamentos depois, que tem a ver com como lidar com dinheiro, como educar filhos, tudo isso tem a ver com valores. Então, este autoconhecimento sobre o que é importante para mim vai fazer toda a diferença. E também vai fazer diferença se a pessoa optar ser solteira, não ter alguém. Isso é um valor para ela e ela entender por que, que isso é um valor para ela. Estar solteira, né? Escolher não fazer essa trajetória com alguém. Mas é importante, agora já entrando na pergunta da Berta, que a pessoa, mesmo que ela opte por ser solteira, fazer essa caminhada no planeta sem um companheiro ou uma companheira de qualquer tipo, ela entenda que as amizades são importantes. Né? As amizades elas vão fazer muita diferença. A gente pode aprender muito em livros, a gente pode aprender sim muito pela terapia. A terapia ela é muito importante porque ela vai nos dar um feedback de tudo isso que a gente está falando. A gente poder ter essa autoconsciência sem dramatizar, muitas vezes a terapia ajuda. Porque a pessoa tomar uma autoconsciência em casa sozinha, fazendo a respiração, lendo, é possível.
Mas o feedback de outro que é um profissional e que não tem segundas intenções em te tornar alguém diferente, porque às vezes as pessoas vão pedir um feedback para alguém da família, o pai, a mãe ou o irmão, aproveita para criticar e dizer os defeitos da outra pessoa. Então, a gente precisa ter muitas vezes este olhar isento para nos ajudar. Mas mais do que isso, um terapeuta, ele vai ser aquele nosso espelho, aquele feedback que o mundo depois também nos dá, para a gente poder fazer uma leitura do feedback que o mundo está nos dando. Mas seja qual for a opção de autoconhecimento que a pessoa escolher, a terapia, a leitura, tudo isso junto, é importante que ela escolha ter amigos, independente se ela escolher ou não estar casada ou solteira. Porque as amizades, elas vão nos dar esse feedback que a Berta está perguntando. Nós termos pessoas, elas vão nos ajudar a nos compreender melhor. É muito difícil a gente ter um bom autoconhecimento sem a interação, sem a troca. Né? Por que, que a gente está aqui hoje? Né? Por que, que a Helena e eu estamos aqui hoje numa sexta-feira, dia dos namorados, fazendo essa live? Por quê? Nós estamos numa situação de restrição de contatos, de isolamento social, e essa troca é importante para nós. Aprender uns com os outros, ouvir vocês, né? Eu ouço a Helena me ouve, a gente está ouvindo vocês. Essa troca nos faz crescer. Ela é importante, porque senão toda a leitura que a gente faz, ela vai ficar nos livros, de nada adianta a gente ler e não saber aplicar, e não saber interagir. De nada adianta eu seguir vivendo, sem parar para pensar, seja numa terapia, seja numa leitura, seja através de um filme ou numa conversa mais profunda com alguém. Né? Eu quero aproveitar e fazer um protesto aqui, que muitas vezes as pessoas colocam dentro dessas ideias de Facebook. Não existe terapia melhor do que um café com as amigas. Não confundam. O café com as amigas tem outra função, né? Que não é fazer terapia. As amigas... Aí que as amigas é terapêutico, é diferente de fazer terapia, entende, Helena? É terapêutico ter aquele momento de cumplicidade, de dar umas risadas, o lúdico, né? O leve, o sem cobrança. A terapia, ela exige trabalho, ela exige esforço, ela exige concentração. Não que a gente não vá rir, né? As pessoas sabem o quanto a gente consegue dar risada aí das nossas desgraças, né? Humanas na vida. Então, mas a terapia, ela vai exigir um esforço. Então, o chá com as amigas é terapêutico. Vai nos fazer com que a gente libere os neurotransmissores do bem-estar. Né? São sensações positivas, assim como quando a gente gosta de alguém. Quando a gente está apaixonado, quando a gente tem alguém para compartilhar os nossos sentimentos, as nossas coisas boas, as difíceis, mas é diferente do trabalho em si de autoconhecimento. Então, nós temos infinitas possibilidades de nos conhecer melhor, mas sempre o contato com a outra pessoa. É algo que vai fazer muita diferença para nós. Né? Então, tá. Aqui está dizendo alguma pessoa que vai assistir várias vezes, então é bom. Eu trouxe aqui o livro do... As pessoas devem conhecer, né? O Henri Thoreau. Ele viveu 2 anos e pouco sozinho. E ele era um cara assim que, embora eu concorde com quase tudo que ele fala nesse livro, dessa questão assim do autoconhecimento, do convívio consigo, da expansão dos sentidos, que isso é muito importante, a gente investir na questão sensorial, de eu me conectar comigo, com o meu corpo, com as minhas sensações, com os sabores, com os aromas, com o tato, e tudo que for possível, eu me conhecer a partir dos meus sentidos. E o Henri Thoreau fala muito desse aspecto, porque ele ficou sozinho na natureza. Eu tenho muita afinidade com a maior parte daquilo que ele descreve nesse livro, mas nessa parte de que ele não faz questão de conviver com pessoas, eu acho muito difícil, porque eu vejo que estar com pessoas contribui muito para o nosso crescimento.
E sim. então as pessoas que preferirem ser solteiras, é muito importante que elas invistam nas amizades. Porque tem aquela pesquisa, Helena, que você deve lembrar que foi a pesquisa, a maior pesquisa feita, maior não, a mais longa feita no planeta até hoje, nos Estados Unidos, que foi aquela de que eles investigaram o que fazia com que as pessoas tivessem mais saúde mental na vida e principalmente na velhice. E o fator maior foram relacionamentos de qualidade. Não falava se as pessoas eram casadas ou solteiras, mas sim relacionamentos de qualidade. Então, cada um de nós precisa saber o que, que é relacionamento de qualidade para nós, o que, que eu considero de qualidade, o que, que é importante para mim. E aí entra mais uma vez a questão dos valores, né? O que, que realmente é importante para mim. Isso. Até Ali porque se bastante. a pessoa que está sozinha por algum motivo, ou por opção, ou porque realmente não teve a oportunidade de conhecer alguém ainda, ela se isolar totalmente, então assim, eu percebo que eu não estou bem com isso e eu me isolo, inclusive isso afetando na minha vida social. Se a gente é um ser sociável, isso é inerente, essa necessidade intrínseca existe em nós. Sim, Então, eu tenho a tendência de me isolar e eu acabo perdendo a capacidade de me relacionar com as pessoas. E se surge alguém, né, logo à frente, uma oportunidade de conhecer alguém, de construir uma relação ou um futuro casamento que seja, provavelmente essa pessoa terá dificuldades, né, no dia a dia, na rotina, de lidar com alguém, porque viveu muito tempo isolada. Então, é sim, isso, eu acredito muito que seja realmente importante manter essa socialização, manter as amizades, sair com os amigos. E eu fiz bastante isso na minha fase de solteira, né? Eu viajei sim, muito com amigos, eu realmente tinha um tempo para jantar com eles, trazia eles também para jantar comigo. Então, realmente é importante. Eu sinto como foi um período de amadurecimento, de conhecimento, como você disse, de se conhecer melhor através dos outros. Eu acredito muito que isso te prepara, inclusive, para uma relação no futuro, né? sim, Então, você falou dessa questão de sentir e experimentar os momentos com maior intensidade, essa questão sensorial. Então, eu gostava, ainda gosto muito, mas eu fazia bastante isso, de ver o pôr do sol, de fazer alguns passeios e caminhadas, para justamente sentir o vento no rosto, né? Esse sim, momento de presença, que é o momento de presença é o que a gente trabalha bastante, né, no conceito do mindfulness, né, ou na meditação. Será que eu estou aqui presente, né, ou minha mente sim, vagando, ou estou em outro lugar? Então, esse é um grande exercício de presença, né, de fazer uma caminhada, de ter o contato com a natureza, com o mar, se você puder. Então, tudo isso vai sim, fazer bem e vai, como você disse, interferir numa produção hormonal e que você começa a produzir alguns neurotransmissores e hormônios que vão favorecer o seu bem-estar. Então é importante a é, gente não confundir estar sozinho com solidão e isolamento, que são isso, diferentes. E ainda que a gente esteja num período de isolamento social em termos de presença, mas a gente tem condições de manter o relacionamento presente, mesmo dentro de todas as limitações, através de vídeos, através de sim, chamadas. Hoje em dia, festas são feitas através do Zoom, né? Festas de aniversário. Vivemos novos tempos. Experimente essas novas ferramentas, experimente esses momentos sim, novos, né? Para que você é, tenha a oportunidade de continuar se desenvolvendo, aprendendo e ter momentos agradáveis com você mesmo. Às vezes tomar é, um vinho, mesmo que é. sozinho, é muito gostoso também. A Rosana está perguntando, e em parte você já respondeu, da questão de como manter a sociabilidade durante a quarentena. Você já respondeu. A Rosana é minha amiga aí de São Paulo. Ela cedeu gentilmente as fotos dela da janela.
A Rosana, ela já tinha o hábito de fazer fotos por janelas. Quando eu conheci ela em Florianópolis, ela despertou este olhar em mim, essa sensibilidade. E aí, quando eu escrevi o verbete sobre a janela no livro do Novo Normal, eu pedi para ela uma foto e uma das fotos da capa é da Rosana. Então, você já respondeu a Rosana. Participar de lives como essa, Rosana, eu acho que são muito positivas, né? Promover algumas outras, dizer o que mais que vocês querem que a gente fale nas próximas sextas-feiras, nós vamos estar disponíveis para conversar. Então, a gente ter esses encontros de assuntos bacanas que alimentam a nossa alma, que falam das coisas que importam, é muito importante. Como a Helena colocou antes também, né? Alguma festa, alguém, mas eu vou continuar a minha provocação à Rosana e quem sabe ela fazer uma exposição virtual das suas fotos de janela para nós, que ela tem umas lindas e está guardando em casa. Então, isso também é uma questão assim de se conhecer e compartilhar conosco o que sabe, tá, Rosana? E o que já tem aí de bom para mostrar para nós, né? Então, vamos. Fiquei Oi? curiosa, fiquei curiosa para conhecer as fotos. São lindas. Ah, que legal, muito legal. É. Tem muita, ela, no caso, já fazia isso, como você disse, mas tem muita gente descobrindo talentos agora, né, nessa quarentena. Tem uma amiga que Sim. está aprendendo a tocar violão, tem uma outra pessoa da família que voltou a tocar violão depois de muito tempo sem Sim. tocar e cantar também. Tem pessoas aprendendo artesanato, tem pessoas aprendendo uma nova É. língua. Então, fazendo cursos online, esse é um momento que, apesar dos desafios e apesar de todo o cenário que a gente tem visto, que realmente não é um cenário, né, lindo, não é o melhor cenário, é, pelo contrário, muito pesado, muita dor, muito sofrimento, mas onde é que a gente vai colocar o nosso foco, onde é que a gente vai direcionar nossas energias, visto que a gente não tem agora o poder de mudar essas, né? O meu foco, minha energia será Uhum. direcionada para me desenvolver e tirar o melhor que eu puder dentro dessa situação que não é ideal, ou eu vou me Sim. entregar à depressão, à solidão, enfim, é uma opção, é uma decisão. E a gente faz decide, né, com relação ao nosso bem-estar, ao nosso desenvolvimento e crescimento todos os dias. A gente está Sim. tendo a oportunidade de decidir agora também, né? Então eu sempre digo, aproveite para se desenvolver e foque numa pergunta que eu acho que tem que estar sempre presente na nossa mente. Onde é que eu quero estar quando tudo isso terminar? Né? Então, continuar me desenvolvendo, aprendendo, trabalhando dentro do possível, fazendo o meu melhor, inclusive cuidando melhor de mim para que eu possa estar bem preparado e seguro para receber um novo relacionamento no futuro, se isso realmente de fato for a sua vontade. Então é importante, Uhum. né, que as pessoas se Sim. preparem e cuide principalmente dessa questão emocional, né? Como é que está a sua saúde emocional? Porque você É. vai isso para todos os seus projetos. E se seu projeto também está incluído ter alguém como companheiro, companheira de vida, isso também vai fazer diferença, né? O quanto você cuida da sua saúde mental, espiritual, tudo Sim. isso vai refletir nas suas decisões, né? No seu relacionamento, nos seus padrões, na sua performance do dia a dia. A gente falou na semana passada sobre os pensamentos, qualidade de pensamentos. E quando a gente pensa, né, em tudo isso, é importante a gente considerar o papel dos pensamentos dentro da nossa qualidade de vida, né? Quais pensamentos eu tenho alimentado no dia a dia que pode favorecer o meu progresso ou atrapalhar o meu progresso, que pode favorecer o meu objetivo de ter um relacionamento ou atrapalhar o meu objetivo de ter um relacionamento. Uhum. O que eu acho importante também dentro desse processo emocional, Helena, que você está falando, é as pessoas desdramatizarem, né, os fenômenos que acontecem com ela. Porque as pessoas às vezes dramatizam muito,
né? Oh, meu Deus, estou solteira. Oh, meu Deus, o ficante ou a ficante não respondeu a mensagem. Então, todo esse processo de autoconhecimento que a gente está falando, das pessoas fazerem uma respiração, delas ficarem mais tranquilas, elas não dramatizarem tanto cada evento, cada situação que ocorre, porque essa questão da dramatização, ela interfere muito na nossa percepção dos fatos. Então, ter um pouquinho mais de percepção para o quanto as emoções estão interferindo no meu processo, na minha percepção, nas respostas que eu estou dando àquilo que está acontecendo comigo é bem importante, né? Muitas Eu diria vezes que desdramatizar. Oi? às vezes é uma interpretação que eu dou a uma situação. Isso. Se tá bom É. ou se é, eu interpreto como sendo trágico, como sendo extremamente dolorido, como sendo. E outra pessoa estando dentro da mesma situação pode enxergar de outro jeito. Pode ser que você pergunte para Uhum. alguém que esteja assistindo a live, para você é difícil ficar sozinho, você é infeliz? Não, para mim é ótimo ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinho, e para outra pessoa, nossa, que sofrimento, eu vejo os casais, eu fico tão triste. Então, a percepção também é uma construção mental, né? De acordo com os nossos valores, crenças, aquilo que a gente viu, ouviu, como você falou, às vezes aquela pessoa que não teve carinho, atenção, amor, que não conseguiu se comunicar, extravasar, Sim, aí vai refletir, né, sim, lá na... E pode ser que ela tenha construído uma percepção que nem condiz com a realidade, mas sim. ela de acordo com essa percepção. Então é bem importante a gente também ficar atento, né? Como eu percebo o mundo. Então É. é A importante Rosana mesmo. também perguntou ali se a gente percebeu se a dramatização aumentou na quarentena. Eu vou responder o que, que eu percebi, assim, ó. Quem já era dramático, permaneceu dramático, não fez mais drama do que normalmente. O que eu percebi de diferente nas pessoas foi uma falta de paciência consigo e com os outros, como se a gente estivesse vivendo uma vida normal. Né? Então as pessoas vêm e se queixam de coisas das outras pessoas, ou mesmo de si, sem perceber que nós não estamos numa situação normal. Então, o que eu percebi assim, ó, que o nível de exigência continua igual a antes, mas não a dramatização. Então, o que, que acontece, por exemplo? Muitas pessoas nesse período, elas sentem muito medo. E o medo, muitas vezes, ele é expresso pela irritabilidade. Eu tenho dificuldade de entrar em contato com o meu medo. Então, como é que eu vou expressar o meu medo? Normalmente pela irritabilidade, pela falta de paciência. E aí as pessoas não estavam tendo paciência umas com as outras. Isto não necessariamente é uma dramatização, mas é uma dificuldade de lidar com a sua emoção, é uma falta de autoconsciência. Né? Quando eu falo da dramatização, é muito aquilo assim de fazer uma tempestade num copo d'água por coisas que não são tão importantes. Né? Então, isso eu não vi que aumentou. Eu acho que quem já era permaneceu dramático. Né? E quem era mais ou menos dramático ficou mais ou menos. Foi mais ou menos o que eu percebi. Eu não sei para ti, Helena, como é que foi a tua percepção. Eu percebi mais o nível de ansiedade das pessoas. Então, eu percebo que o nível de ansiedade aumentou muito, os casos de depressão agravaram-se e eu percebi que muitas pessoas que tinham uma tendência a desenvolverem a síndrome de pânico, realmente elas têm tido várias crises de pânico, uma seguida da outra com maior frequência. Então, os níveis de ansiedade, de pânico, de depressão, eu percebi amigos, parentes, pessoas próximas ainda estão com dificuldade de lidar com medo, porque a gente nunca esteve tão perto, né, da possibilidade da morte, porque a gente sabe que existe essa possibilidade todos os dias de acontecer alguma coisa, infelizmente, mas a gente ficou muito perto, né, dessa possibilidade, uma gripe, um vírus que pode chegar a qualquer momento, pode estar em todo lugar, pode estar na rua, pode estar. Então, eu percebo que esse medo gerou e ainda algumas pessoas, mesmo estando mais adaptadas à situação, porque a gente se adapta, né, às circunstâncias, então as pessoas se adaptaram à pandemia, os recursos todos, né, foram transformados, os valores foram repensados, mas ainda assim os níveis de ansiedade estão muito altos. E essa Sim. ansiedade, Simone, que pode se refletir agora quando
as pessoas precisam a relacionamento, né? A ter alguém. Então, o fato de estarem sem alguém como companheiro, companheira, pode sim ser um fator para agravar essa ansiedade, né? Sim, é, Emocional nesse momento é importante em todos os aspectos, inclusive para que você não perca realmente essa direção, né? E de repente você fique obcecado por ter um relacionamento, visto que a gente está passando por um sim, período, como você falou, de restrição, a gente está restringindo, né, esses contatos sociais e inclusive os relacionamentos ficaram restritos por conta disso, mas isso pode se tornar inclusive algo obsessivo, né? Para sim. compensar os problemas, para compensar os níveis de ansiedade, eu preciso encontrar alguém, né? É, Então, eu tenho brincado com o pessoal que está solteiro, que tem que cuidar quando a pandemia terminar, que o pessoal não saia como você está falando, né? Muito ansioso para arrumar um namorado ou uma namorada que vai dizer que eu nunca mais vou passar uma pandemia sozinho na vida. Então, é muito importante as pessoas aproveitarem esse momento para se conhecer, para cuidar de si, para olhar para dentro de si, para não sair de casa depois e pegar o primeiro que aparecer. Né? Porque aí esse risco é grande, né, Helena, que as pessoas possam se confundir por aí. Então, é por isso que a gente está falando disso, né, da questão do autoconhecimento, das pessoas olharem para si e viverem bem consigo. Né? Muita gente vive bem solteira, mas as pessoas buscam outras alternativas de saúde, de relacionamentos saudáveis, de trocas positivas. Então é muito importante investir nisso. Eu vejo assim que, por exemplo, este momento da gente estar aqui aproveitando as tecnologias para falar desses assuntos que são importantes e que estão perdidos, porque as pessoas estavam muito na tela do computador sem fazer conexões reais. Na verdade, antes a gente usava o celular para perder a conexão com as pessoas. Né? Então, agora a gente está podendo resgatar isso. Então, a gente resgatar essa humanidade, essa amizade, esse contato verdadeiro uns com os outros e usar a tecnologia para o que ela de fato veio para servir para nós, que é nos conectarmos, né, de cérebros e corações uns com os outros, né, tanto de ideia quanto de sentimento, ao invés de nos perdermos nessa tecnologia toda. E aí cada um vai escolher a forma como vai fazer isso. Né? Mas o importante é poder olhar para si para poder olhar para o outro bem. sim. Eu vejo que muitas pessoas têm comentado que estão muito mais próximas da sua família, dos seus amigos, do que antes, né? Dizem, Uhum, antes eu tinha a oportunidade de visitar minha família, não ia. E hoje eu falo com a minha família todos os dias, né? Então, uhum, que o vínculo, de fato, foi afetado positivamente. Nesse sentido, tem sido realmente uma oportunidade de da gente fortalecer os vínculos, né? E isso também vai uhum, interferir na nossa qualidade de vida, na nossa sensação de bem-estar. E isso vai uhum. trazer benefícios para que a gente tenha uma vida melhor. A gente não pode perder isso de vista, porque a pandemia pode passar, né? Mas se eu perco de vista os objetivos, né, de Sim, vínculo, de união, de cooperação, e assim, sim. ó, o Instagram está avisando que a gente tem aí menos de 2 minutinhos para encerrar, tem um reloginho Tá. ali de regressiva, e o tempo passa voando, Simone. A gente tem que ver o que a gente vai fazer, porque uma hora não está dando. Não está dando, né? Rapidinho, eu queria responder a Laura, que ela disse que a ansiedade atrapalha para ela fazer as coisas. Então, tem a técnica Pomodoro, divide de 20 em 20 minutos, faz a respiração, Laura, e divide em 20 minutos. E aí ela deixou um protesto ali também da questão da sociedade que cobra, né? Então, lembrem desse conceito, pessoal, da normose. Né? Não vamos ficar neuróticos em ser normais realmente é importante para nós. Né? Então, ter essa sempre o foco na bússola interna, sem ficar tão preocupado em corresponder ao que a sociedade exige. Tá? Exato. Bom, a Rosana É está dizendo que tem que ter mais dias. isso, a gente vai ter que fazer várias vezes na semana, porque uma vez não está dando.
todo mundo fazendo perguntas, pessoal interagindo. Agradece de coração. A gente espera que você tenha uma noite super agradável. Se você tiver companhia ou se você estiver sem companhia, que você possa aproveitar o momento com você, se conhecer melhor, a cada minutinho de vida que é valioso. E na próxima semana, Simone, eu acho que até pelo comentário da Laura e de algumas pessoas que falaram já com a gente podia falar sobre procrastinação. Tá feito. Gente, boa noite para solteiros e casados e o que for. Beijo, boa sexta-feira. Até. Tchau. Tchau.